Eu queria falar um pouquinho da história, né? Então, eu vejo assim, a primeira metade do século passado foi a época que as indústrias se expandiram pelo mundo desenvolvido, né? Então, não havia muita evidência ainda dos benefícios da amamentação. Então, a indústria se expandiu basicamente entre mães que podiam comprar aquela fórmula, que não tinham consciência que aquela fórmula não era inferior ao leite materno, né? Na segunda metade do século passado, a indústria passou a se expandir pelos países pobres, né? Os países de terceiro mundo, e, para isso, teve que investir mais pesadamente em marketing, porque já havia evidências mais robustas dos benefícios da amamentação. E foi quando começou a grande mortalidade infantil, né, que gerou o boicote à Nestlé, né, desde a década de 70, e, a partir daí, então, com o surgimento da IPFA, né, em 79, muitas ONGs passaram a pressionar a OMS, até que a Assembleia Mundial da Saúde lançou o Código Internacional, que é um instrumento fundamental, né, de proteção às mães e aos bebês. O século atual, eu acho que é um século justamente que se caracteriza por ser um século onde a indústria começa a investir mais pesadamente ainda, né, porque já existe o código, já existem leis de proteção à alimentação. Então, para ela poder aumentar seus lucros, ela tem que aumentar o seu volume de marketing, sua estratégia de marketing, né? Então, hoje em dia, essa indústria se utiliza até de mães, né, mães blogueiras, né, que são financiadas pela indústria para poder... mães que usam o WhatsApp para poder falar para outras mães de produtos que surgem. Então, a indústria não só se utiliza para profissionais de saúde, que é uma estratégia antiga, né, mas eu acho que ela passa a se utilizar também das mães. Esse ano, a Nestlé fez um seminário em São Paulo voltado para mães. Isso é um desrespeito à NBK, uma coisa estúpida. Juntou mães para falar de seus produtos. Isso é uma coisa que contraria tremendamente a NBK, e não foi feito nada, absolutamente nada. Então, a gente tem que ficar de olho muito vivo, né? Como que o século atual a gente está precisando ter um olhar muito assim refinado, né, para as novas estratégias da indústria. E como é que a gente observa que, apesar dos grandes avanços que a gente tem, né, com o surgimento do código, né, que virou lei em vários países, o Brasil é um dos países onde tem as leis mais completas, né? É um dos poucos países do mundo que diz que a indústria, por exemplo, não pode fazer material educativo, né? Só quem pode fazer material educativo é o governo, o Sistema Único de Saúde, né? Então, é nosso papel. A educação. A NBK diz claramente: os materiais educativos que tratam de alimentação de lactentes não podem ser produzidos ou patrocinados por distribuidores, fornecedores, importadores ou fabricantes de produtos abrangidos pela lei. As instituições responsáveis pela formação e capacitação de profissionais de saúde deverão incluir divulgação e estratégia de cumprimento dessa lei como parte do conteúdo programático das disciplinas que abordam a alimentação infantil. As instituições responsáveis pelo ensino fundamental e médio promoverão e divulgarão essa lei. Ou seja, é papel do Estado brasileiro, não só no terceiro grau, como no segundo grau, no primeiro grau, promover a alimentação e proteger as mães da influência nefasta das indústrias. Isso a gente tem feito muito pouco, né? Então, hoje de manhã, a ministra colocou a importância da integração entre educação e saúde. Então, se essa integração, a gente agora está num governo democrático, né? Felizmente, a gente conseguiu superar os absurdos do governo passado. Então, a gente tem que aproveitar que a gente está nesse governo democrático e realmente avançar. Mas avançar muito, muito. Porque é um absurdo a gente saber que o bebê é o consumidor mais vulnerável. E é um absurdo a gente saber que a fórmula só pensa em lucro. As grandes corporações de fórmulas, que foi falado aí, Abbott, Nestlé, Danone, só pensam em lucro, né? Então, para elas, uma opção de bebê estar morrendo não importa. O que importa é que elas têm lucro. Então, a gente não pode ser conivente com isso. Eu sei que tem pediatras aqui, são pediatras do bem, né? Mas eu não tenho como me omitir, né? É um absurdo que até hoje a SBP seja financiada pela Nestlé. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Como é que a gente pode
hoje em dia, depois de um congresso do Código, né, que foi um marco, para mim foi um marco no mundo, foi a primeira vez que a OMS levantou o Código enquanto um tema de um congresso mundial. Né? A gente teve o Congresso do Egito esse ano também, que foi um congresso tão importante, discutiu tanto conflito de interesse, que o Philip Baker virou IPFANER nesse congresso. Então, para nós também foi um grande ganho. Né? Então, a IPFA ela tem um papel de formiguinha. Para quem não conhece a IPFA, né? A IPFA International Baby Food Action Network, ou seja, é uma rede internacional pela proteção da alimentação. E como é que a IPFA age? A IPFA age com os corações de mulheres e de homens que acham que é inaceitável a indústria querer ganhar lucro em cima da vida de bebês, que é o consumidor mais vulnerável que existe no planeta. Então, nós nos juntamos, nós fazemos monitoramento há muito tempo. Né? A IPFA todo ano faz monitoramento. E o que a gente descobre em cada monitoramento? Que a indústria continua burlando a NBCAL. Então, não adianta no nosso país a gente ter uma das leis mais avançadas do planeta se ela não é cumprida. Né? Nós fizemos também várias pesquisas conjuntas, né, Cristiano? Então, fizemos a primeira pesquisa no Rio de Janeiro, que, inclusive, eu tive a honra de coordenar, né? E nós observamos que 60% dos estabelecimentos comerciais burlavam e descumpriam o NBCAL. Faziam promoção indevida de fórmula infantil, de leites infantis, de mamadeiras, bicos e chupetas, de papinhas e etc. Fizeram uma pesquisa nacional sob a coordenação do Cristiano, a Multi-NBCAL, que percebeu exatamente a mesma coisa. 65%, ou seja, 2/3 dos estabelecimentos, continuavam descumprindo a NBCAL. Então, eu sei que a Anvisa é nossa parceira, mas não adianta a Anvisa fazer só monitoramento. Enquanto a Anvisa não passar a fiscalizar e a sancionar, essa lei vai continuar sendo descumprida. Então, eu acho que é um ano que a gente tem que a gente tem que ter uma meta muito ambiciosa. A gente quer chegar a 70% de orientação exclusiva? Quer. Se a gente quer, não é para 2030, não. É para amanhã. A gente não pode esperar 2030. Até 2030, muitos bebês estão morrendo. Então, se a gente quer fazer isso, a gente tem que realmente se juntar esforços. Né? Então, a gente, enquanto sociedade civil, a Laís vai falar ainda, é a nossa grande parceira do IDEC, né? O IDEC é um grande parceiro da IPFA, mas a gente tem que se comprometer. Né? Não basta estudar, estudar é fundamental. Esses papers são eu leio, eu choro, gente, porque é lindo, sabe? É lindo a gente ler isso aqui, destrinchando como é que as indústrias fazem, para elas poderem chegar junto aos governos, chegar junto à ciência, os artimanhas que elas fazem. Isso é muito nojento, não tem outro termo, isso é muito nojento. Mas, para a gente poder ir contra isso, a gente tem que se armar, e se armar conhecendo as estratégias todas. Então, se a gente conhece as estratégias todas, a gente não pode agir simplesmente pensando assim, não, eu quero melhorar um pouquinho. Né? Então, agora, eu vou ter... tudo bem, inteligência artificial. É muito bonito, eu acho muito legal a inteligência artificial. Mas o que a gente descobrir que está descumprindo? A gente tem que punir, gente, a gente tem que fazer sanção. Então, tem que ser ações coordenadas. Educação, do pessoal do varejo, que muitas vezes não conhece a NBCAL, dos profissionais de saúde, que também muitos não conhecem a NBCAL, das mães, dos consumidores, né? Ao mesmo tempo fiscalizar, ao mesmo tempo fazer sanções, ao mesmo tempo a gente até melhorar, né? A nossa lei ela é muito boa, mas a gente pode ir adiante, a gente pode fazer RDCs, né? Incluindo os compostos lácteos formalmente, porque os compostos lácteos já estão dentro da NBCAL. Né? A NBCAL diz, na sua definição, que substituto do leite materno, só um minuto, é qualquer produto distribuído ou apresentado, qualquer alimento comercializado ou de alguma forma apresentado como substituto parcial ou total do leite materno ou leite humano. Então, o composto lácteo, obviamente, é o alimento apresentado como substituto do leite materno. Mas a Anvisa ainda não regulou qual é a frase que deve reger esse produto. Então, ele tem que ter também a frase de advertência da mesma forma que os leites têm, da mesma forma que as papinhas têm. Então, a gente tem que melhorar a legislação, não fazendo outra lei. Nossa lei é muito forte, mas a gente pode complementar essa lei através de RDCs, indo contra a promoção cruzada, incluindo formalmente os compostos lácteos, falando explicitamente de marketing digital, né? Indo contra os produtos agora que são contra
voltados para gestantes e mães, que também não estão incluídos formalmente, que a gente precisa incluir formalmente, né? Então, avançar sim, mas avançar de uma maneira coordenada, com um compromisso forte, né? Aproveitar que a gente está no governo democrático, um compromisso forte, juntando a área da criança, aleitamento e nutrição, a Anvisa e as ONGs, para a gente conseguir realmente chegar à alimentação exclusiva, não em 2030, mas logo, logo. É isso que a gente quer. Proteger as mães, proteger os bebês e proteger os consumidores, porque a gente tem esse dever e essa obrigação. Obrigada.